Confira agora as prováveis escalações dos times no Brasileirão pela terceira rodada neste domingo. Pedro vai ser titular? Internacional com time misto? Neymar vai ser titular? Fique comigo até o final do vídeo para saber essas e outras notícias do seu time. Fala aí, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Time Escalado para falar dos desfalques, escalação e principais notícias do seu time no Brasileirão nesta terceira rodada. Mas antes peço que você se inscreva no canal, deixe o like para quando seu time for jogar você ficar por dentro da escalação atualizada em primeira mão. Neste domingo vão acontecer 6 partidas para fechar a rodada de número 3. Às 16 horas o Bahia enfrenta o Mirassol. Às 17h30 o Grêmio recebe o Flamengo. Também às 17h30 o São Paulo recebe o Cruzeiro. Às 19h30 o Fluminense enfrenta o Santos. Às 20 horas o Fortaleza enfrenta o Internacional. E para fechar a rodada, às 20h30 o Atlético Mineiro recebe o Vitória. Vamos dar uma olhada nos times que jogam no domingo, como eles se encontram na tabela. Bahia e Mirassol. O Bahia está em 14º, com 2 empates, com 2 pontos. E o Mirassol está na zona de rebaixamento, com 1 derrota e 1 empate. Grêmio e Flamengo. O Flamengo tem 4 pontos, com 1 vitória e 1 empate, está em 7º lugar. E o Grêmio está em 12º lugar, também com 1 vitória e 1 derrota. São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro tem 3 pontos, com 1 vitória e 1 derrota. E o São Paulo tem 2 pontos, está em 15º lugar, com 2 empates. Fluminense e Santos. O Fluminense tem 3 pontos, com 1 vitória e 1 derrota, está em 11º lugar. O Santos tem um empate e 1 derrota, está em 17º lugar na zona de rebaixamento. Fortaleza e Internacional. Ambos os times têm 4 pontos, com 1 vitória e 1 empate. Caso haja vencedor, alcança o Palmeiras, que tem 7 pontos, que venceu o Corinthians na rodada. E para fechar, Atlético Mineiro e Vitória. O Atlético Mineiro e Vitória são os 2 últimos do campeonato aí no momento. O Vitória tem 2 derrotas, não venceu nenhuma. E o Atlético Mineiro tem 1 derrota e 1 empate. Então vamos lá conferir as escalações aqui, começando por Bahia e Mirassol. O Bahia deve ir a campo aí com a base que enfrentou o Nacional na Libertadores, com Ronaldo no gol, Luciano Juba, Ramos Mingo, Canu e Arias. Gilberto também pode aparecer aqui, disputa vaga com Arias. No meio campo, Jean Lucas, Caio Alexandre e Cauli. Aqui também Ademir pode aparecer no time titular e cair aqui pela ponta. E o Everton Ribeiro, que volta depois de cumprir suspensão no Brasileirão, faz aqui uma função mais pelo meio. Eric Puga e Luciano Rodrigues. O Willian José também pode aparecer aqui na vaga do Luciano Rodrigues. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Gabriel Xavier, Michel Araújo e Iago Borducci. Pendurados ninguém. Uma provável escalação do Mirassol tem Muralha no gol, Reinaldo, James, João Victor e Lucas Ramon. No meio campo, Danielzinho, Neto Moura. Gabriel deve ser titular depois de voltar no último jogo e jogar bem. Ele deve ser titular. Cleison, Maceió e Yuri Castilho. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Matheus Salles, Luiz Otávio, Zé Vitor. O Rafa Silva está aqui como lesionados, mas ele recuperou de lesão. Mas na semana ele teve um corte na perna e passa a ser dúvida. Pendurados ninguém. Uma provável escalação do Grêmio tem Thiago Volpe, João Pedro, Rodrigo Eli, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. No meio campo, Vila Sante, Dodi deve voltar ao time titular na vaga de Camilo e Cristaldo. No ataque, Pavão deve entrar na vaga de Cristiano Oliveira, que está fora. Ele ficou fora por causa de uma extração de dente, então está fora da partida. A Musa está de volta ao time depois de cumprir o protocolo de concussão. E Bright White também está de volta ao time titular depois de ficar fora por lesão. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Luan Cândido e Kahneman. E também tem o Cristiano Oliveira, mas ele deve ficar fora só dessa partida. Da próxima partida ele deve estar disponível. Pendurados ninguém. Depois de poupar alguns jogadores na Libertadores, Felipe Luiz deve mandar a campo força máxima contra o Grêmio. Provável escalação tem Rossi no gol, Alexandro. Ayrton Lucas pode entrar no lugar de Alexandro, que ele vem de 2 jogos como titular. Como tem uma idade já avançada, pode ser que Ayrton Lucas entre no lugar dele. Léo Pereira e Léo Ortiz e Wesley. Meio campo com Pulgar, Dela Cruz e Arrascaeta. Gerson e Plata. Aqui também Juninho pode entrar no lugar do Plata, formar uma dupla de ataque com o Bruno Henrique. Desfalques suspensos ninguém. Lesionados Vinha. O Danilo estava lesionado,
mas se recuperou de lesão e está relacionado para a partida. Pendurados, ninguém. Depois de tropeçar na Libertadores em casa, o São Paulo volta a campo neste domingo. Uma provável escalação deve ser Rafael no gol. O esquema de 3 zagueiros deve ser mantido, com Alan Franco, Juan e Ferrarese. O Juan entra no lugar do Arboleda, que sentiu desconforto e deve estar fora da partida. Alisson e Marcos Antônio no meio campo, Enzo Dias e Cédric Soares como alas. No ataque, Ferreirinha e Luciano. André Silva entra no lugar de Caleri, que está suspenso, que foi expulso contra o Atlético Mineiro na rodada passada. Desfalques suspensos: Caleri. Lesionados: Lucas, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia. Pendurados, ninguém. Entre desgaste físico, lesionados e na busca de montar um time titular ideal, o técnico Leonardo Jardim tem uma dor de cabeça para montar o time para pegar o São Paulo. Uma provável escalação tem Cássio no gol, Kaique, Vidalba, Fabrício Bruno e William. Meio campo com Lucas Silva, Romero. Aqui o Wallace disputa vaga com o Romero e ele pode aparecer no time titular também. Aqui no setor de ataque tem uma grande dúvida. O técnico Leonardo Jardim já testou várias formações aqui com 4 atacantes, 2 meio-campistas, e essa pode ser uma provável escalação também, com o Eduardo aqui no lugar do Wanderson, jogando aqui com 4 meio-campistas, junto com Matheus Pereira, Eduardo, Lucas Silva e Romero, e jogando com dupla de ataque Gabigol e Dudu, ou se ele preferir, da forma que está aqui, com Wanderson e Dudu nas pontas, Matheus Pereira pelo meio e Gabigol. Desfalques suspenso: Jonathan Jesus. Lesionados: João Marcelo, Dineno e Matheus Henrique. Pendurados: Cássio. Depois de poupar o time titular na Sul-Americana, o Renato terá força máxima para enfrentar o Santos. Uma provável escalação tem Fábio no gol, René, Freitas. Aqui o Ignacio e o Thiago Santos, que jogou bem na Sul-Americana, pode aparecer aqui no time titular ao lado do Thiago Silva na zaga. Samuel Xavier. No meio campo, Hércules, Martinelli e Lima. PH Ganso ainda não tem condições de iniciar uma partida como titular. Está adquirindo ritmo de jogo, então ele deve iniciar no banco. No ataque, Canóbio, John Arias e Germán Cano. Desfalques suspensos: ninguém. Lesionados: Fuentes, Otávio e Guga. Pendurados: ninguém. O Santos conta com a volta de Soteldo e Neymar, que estão recuperados de lesão, mas ambos devem começar no banco. A escalação do Santos deve ser Gabriel Brazão no gol, Escobar, Zé Ivaldo, Gil e Léo Godoy. Léo Godoy entra na vaga de JP Sherman. Meio campo com Pituca e Schmidt, Tassiano. No ataque, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. Desfalques suspensos: ninguém. Lesionados: Rian, Aderlan, Zé Rafael e Souza. Pendurados: JP Sherman. A escalação do Fortaleza é sempre um mistério. O Vojvoda ele sempre muda o time de jogo para jogo. Uma provável escalação tem João Ricardo, Bruno Pacheco, Tite, Kusevic e Mancuso. Meio campo com Zé Wellison, Lucas, Sacha e Martínez. O Paul Fernandes disputa a vaga com o Zé Wellison aqui no meio campo. Caso o Vojvoda opte por começar com o esquema de 3 zagueiros, o Marinho pode ir para o banco e o Davi Luiz entrar aqui na zaga, atuando na função de terceiro zagueiro. Na frente, Moisés e Lucero. Desfalques suspensos: ninguém. Lesionados: Tinga, Brits e Breno Lopes. Pendurados: ninguém. O Internacional viajou para Fortaleza sem 3 titulares. Alan Patrick, Fernando e Bruno Henrique nem viajaram para Fortaleza e estão fora da partida. Outros jogadores também podem ser poupados devido aí ao desgaste por jogar vários jogos seguidos titular, que são os casos de Vitão, Bernabé e Wesley. Com provável escalação tem Antony no gol, Bernabé, caso ele não jogue, Ramon entra no lugar dele, Rogel, Vitão e Aguirre. O meio campo com Ronaldo e Thiago Maia e Romero no lugar do Alan Patrick. No ataque, Wesley, caso ele não jogue, o Vitinho entra no lugar dele, Carboneiro e Ener Valencia. Desfalques suspensos: ninguém. Lesionados: Juninho, Gabriel Carvalho, Bruno Gomes, Luca, Rocher, Mercado, Vitor Gabriel. Pendurados: ninguém.
Uma provável escalação do Atlético Mineiro para enfrentar o Vitória tem Everson no gol, Guilherme Arana, Júnior Alonso, Vitor Hugo entra na vaga de Lian, que está suspenso, e Natanael. Meio campo com Gabriel Menino e Rubens, que entra no lugar do Alan Franco, que está lesionado, Gustavo Scarpa. No ataque, Rony, Coelho e Hulk. Desfalques suspensos: Lianco, lesionados Júnior Santos, Igor Rabelo, Alan Franco, Cadu e Palácios. Pendurados, ninguém. E para fechar a escalação do Vitória. Uma provável escalação tem Lucas Arcanjo, Gemerson, Zé Marcos, Lucas Alter e Claudinho. William Oliveira, Baralhas e Mateuzinho. No ataque, Eric, Janderson e Carlinhos. Aqui na vaga de Carlinhos pode aparecer o Carlos Eduardo também. Desfalques suspensos: ninguém. Lesionados: Gabriel e Kaiser. Pendurados: ninguém. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as escalações de hoje. Diga aí o que você achou da escalação do seu time. Faria alguma mudança? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar as notificações para saber a escalação atualizada do seu time. Um abraço e até o próximo vídeo.